O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Eu permaneço sem máscara por causa da distância que tenho e todos estão de máscara. Hoje nós estamos na quarta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Mais cedo, na celebração da manhã, tivemos a oportunidade de olhar para algumas características que unem a figura de Jonas com a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Jonas, diante de Nínive, poderia ser considerado um nada, um ninguém. Do ponto de vista, quando olhamos da perspectiva social e de relacionamentos, Jesus Cristo também, no seu tempo, seria mais um. Não teria grande relevância. Do ponto de vista social. Entretanto, os dois têm algo muito particular e em comum. Podem até ser considerados, de um ponto de vista social, insignificantes, mas pela qualidade da presença e da palavra, foram capazes de ajudar a história a tomar um novo rumo. Jonas sendo um sinal daquele que proclama não a sua vontade, mas inclusive diante de quem é grande e forte, proclama a verdade. É necessário que todos voltem os seus corações para o Senhor. E Ele é escutado. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode não ter sido escutado por muitos no seu tempo. Ainda hoje muitos não o escutam, inclusive muitos que se sentam em bancos como estes. Mas a quem é dada a graça, ou aquele que se permite escutá-lo, tem uma transformação na perspectiva de ver a vida, de ver a si, de ver o mundo. E o caminho de conversão de cada um de nós não passa por outro caminho senão olhar para si segundo o sinal e a presença do Filho de Deus. Olhar para si e perceber o quanto que precisa transformar-se, ou o que dentro de nós precisa ser reforçado, o que dentro de nós precisa ser valorizado. Olhar para a vida, que é linda, bonita. Diria Gonzaguinha, a vida é bonita. Mas a vida não é só alegrias e nem é só tristezas.
mas é bonita. E olhar para o mundo. Se olharmos para o contexto no qual estamos, olharmos para as violências, para determinadas atitudes que são inconcebíveis no tempo presente, seja a situação de Rússia e Ucrânia, seja outras coisas muito mais próximas de nós, e olharmos com bastante atenção, veremos que no fundo, todos nós temos que ter muita atenção para reconhecer que a nossa pequenez, ela pode ser algo muito bonito, mas também algo terrível. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo fala o que fala no capítulo 11, versículos 29 a 32, a uma multidão. Ora, vale lembrar que a multidão não tem muita identidade. Um grupo, uma multidão pode estar reunida por vários motivos. Me lembro que quando tive a oportunidade de ir à canonização de Santa Dulce dos Pobres, a padroeira da primeira paróquia que assumi no aglomerado da Serra, o quarto maior aglomerado da América Latina, eu tive a oportunidade de ver como em grandes encontros existem pessoas que estão por todos os motivos possíveis. Tem aqueles que querem simplesmente errar o que está acontecendo aqui. Existiam aqueles que estavam, não, eu vi e consegui acompanhar o que foi a vida daquela mulher, que era uma coisinha pequenininha, uma pessoa pequenininha, frágil, mas que realizou proezas grandiosas que até hoje são lembradas em todo o Nordeste. Outros olhavam porque queriam ver a beleza da celebração. Tinha alguns que precisavam cumprir um papel estatal, como, por exemplo, o príncipe da Inglaterra estava lá para viver o momento no qual um inglês era também canonizado junto com Dulce. Aí vocês vão me falar, e por que o padre está fazendo essa volta? Por uma coisa muito simples. A multidão é sinal de gente que está ali por todos os motivos, como nós podemos ser essa mesma multidão que está olhando para Jesus Cristo por qualquer motivo, menos o principal. O que deveria realmente chamar a nossa atenção. O que Ele nos propõe como caminho de vida. E se nós queremos caminhar segundo a sua palavra para uma vida realmente condizente com aquilo que nós acreditamos ser. Cada um. Aí está a diferença. Porque muitos queriam grandes coisas e estavam andando atrás de Jesus no meio da multidão por vários motivos. Mas Jesus queria que fosse somente por um. Por reconhecerem que Ele tem algo muito mais precioso a oferecer. E porque nas nossas possíveis distrações, deixemos de dar atenção ao que é fundamental. Converter-se, em primeiro lugar, é preciso ter muita clareza. Converter-se não é pegar o que nós somos, jogar fora e colocar uma outra coisa no lugar. Não. Converter-se é isto que eu sou, a pessoa que sou. Olha para nosso Senhor Jesus Cristo e entende o valor que tem e percebe justamente isso, o que dentro de mim é valioso e precioso e precisa ser cuidado para que não se perca. Reforçar isso. O que tem dentro de mim que pode, inclusive, prejudicar a minha integridade e a dos outros. E todos nós temos alguma coisinha perigosa. Nem que seja um orgulho exacerbado. E quando cresce,
pode nos roubar de nós mesmos e fazer com que nos tornemos algo que não gostaríamos. E olhar essas realidades sem medo, mas pedindo a Deus, me ajude a cuidar disso para que não me domine e não me faça perder o horizonte de vida que eu posso viver. E daí então perceber que a vida que todos nós desejamos e que tanta gente fala, que é cantada, que é poetizada, que tem escritos em tantas versões de livros, da pseudo-felicidade a qualquer custo, ela pode ser alcançada quando nós, dia a dia, pouco a pouco, minuto a minuto, nos comprometemos em simplesmente ser o melhor que podemos. Isso é conversão. Não é mudar uma roupa ou colocar um objeto. É mais. É voltar o nosso ser mais profundo para aquele que nos conhece desde sempre e deixar com que Ele nos mostre, aprendendo com Ele, o quão melhor podemos ser. E daí, claro, olhar o tempo presente. Já disse isso várias vezes, nenhuma guerra começa simplesmente porque alguém aperta um botão. Uma guerra começa quando nós, pouco a pouco, deixamos com que a hostilidade cresça entre nós. Nenhuma agressão começa simplesmente com um murro ou com tapa. Começa com a coação, com a indiferença, com pequenos desrespeitos que vão crescendo, tanto dentro de quem agride como daquele que se deixa agredir. Olhar para o tempo presente, para o mundo e perceber, nada disso mudará se dentro de mim algo não mudar. Os santos na fé cristã católica são um modelo simples de que é possível fazer isso. E todos eles foram muito pequenos no seu contexto social. Todos nós somos extremamente pequenos diante de todas as necessidades do mundo. Lembro que me falava mais cedo, quem sou eu diante de tantos desafios? Alguns, se quisessem, por exemplo, calar o mosquito que eu possa ser, poderiam simplesmente fazer assim. Se assustaram? Quem estava dormindo que pulou aí, gente? O trem ficou feio, né? Brincadeiras à parte, poderiam fazer assim. E com o tempo seria esquecido. Mas sabem qual é a diferença principal? É que ainda que façam isso, a gente precisa ter a clareza de ser o melhor que a gente pode hoje. E ainda que tudo pareça grande demais, fazer o nosso papel. Por isso que Jesus Cristo, literalmente, pode ser uma inspiração para cada um de nós, porque tanto ele como Jonas poderiam ser esquecidos durante a história. Ainda mais nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é à toa que até hoje nós estamos falando dele. Porque alguma coisa, do ponto de vista histórico, ele realizou, mais do ponto de vista de dar a nós sentido e de reconhecermos nele o Deus que nos buscou, tudo se transforma. Deixemos-nos transformar por ele, caminhemos com ele, o escutemos e percebamos somente o sinal que ele nos pede. Olhem para si, olhem para mim e olhem para o que podem ser.
e nos disponhamos a fazer esse caminho, que com certeza ele significará muito para muitas outras pessoas. Confiantes em nosso Deus, que olha para a nossa pequenez, mas que em nós pode realizar tantas coisas maravilhosas, de pé, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: iluminai, Senhor,